Quais são os sinais do trauma psicológico? Eu não sei se você sabe, mas existem alguns sinais que podem indicar que a ocorrência de um ou mais traumas na sua vida, recentes ou antigos, podem estar comprometendo a sua saúde mental. E o quanto antes você souber disso, melhor, porque aí você pode buscar ajuda que realmente seja eficaz e ficar bem novamente. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui com a missão de ajudar você a conhecer a sua ansiedade, aprender a controlá-la e se libertar dela definitivamente. Nesse vídeo você vai conhecer quais são os sinais que indicam que existe um trauma psicológico instalado aí em você a partir de alguma experiência que você teve. Bom, nós não somos iguais, né? Logo, os sinais eles podem variar de pessoa para pessoa e se manifestar também de maneiras diferentes em cada um de nós. Mas presta bastante atenção se você souber, né, tiver a memória de ter experimentado um trauma recentemente e perceber o seguinte, um aumento da ansiedade. Porque juntamente com alguns outros fatores, a gente chama de fatores de risco para a ansiedade, como predisposição genética, um estilo de vida não saudável, a presença constante em ambientes estressores, junto com os traumas, tudo isso pode justificar a presença de um transtorno de ansiedade. Se você observa também que você tem tido muita dificuldade de concentração, de aprendizagem depois de ter passado por uma situação traumática, se de repente ao longo dos anos ou ao longo dos meses começaram a surgir doenças que você não tinha antes, sei lá, úlceras, hipertensão, né, que é o aumento da pressão arterial, alergias, enxaquecas, fibromialgia, aquela síndrome, né, do intestino irritável, fadiga crônica, são alguns exemplos de doenças que podem surgir a partir de experiências traumáticas. No âmbito social, observa se você teve uma queda de produtividade no seu trabalho, se você tem sentido vontade de se isolar, se você está buscando, está sentindo muita apatia, perda de prazer pelas coisas que antes você gostava de fazer. Tudo isso pode indicar que um trauma está te deixando, inclusive, num estado depressivo, e isso é também tratável. Você pode voltar a ter uma vida normal na medida em que você cuida das sequelas do trauma. Nós observamos que principalmente os traumas que ocorrem lá na infância, eles tendem a influenciar no desenvolvimento de transtornos ansiosos lá na vida adulta. Tá? Às vezes a pessoa ela simplesmente é mais ansiosa ou até desenvolve mesmo o transtorno. Por que isso acontece? Porque no momento do trauma o cérebro registra tudo o que está acontecendo, a cena, os cheiros, os sons do ambiente, e depois disso registra também crenças negativas que surgem a partir daquele evento. Imagina que você está cuidando, você é uma criança ainda e cuida de um irmãozinho menor, essa criança menorzinha cai, se machuca e você toma uma bronca da sua mãe porque você não soube cuidar direito do seu irmão. Você pode desenvolver uma crença sobre você mesmo, de que você é inútil, que você só faz coisas erradas, que você não sabe cuidar de ninguém. E isso fica gravado lá também, dentro da sua mente, formando o que a gente chama de uma programação mental negativa. Na vida adulta, diante de algum desafio, pode ser uma apresentação no trabalho, uma viagem importante, o que acontece? Você aciona, mesmo que inconscientemente, essas memórias traumáticas, essa programação mental negativa, e aí você vai começar a ter medo de não dar conta daquilo que você tem pela frente. Aí surgem aqueles famosos e se? E se eu não conseguir? E se eu não for bom o suficiente? E se eu não conseguir? E se não der tempo? Né? Os e se da ansiedade que terminam sempre com um desfecho trágico, não dá nada certo no final. Bom, depois disso, você, obviamente, muda completamente a sua relação com o mundo. Após um trauma que instala programações mentais negativas em você, é quase que fatal que você passa a ver o mundo de uma forma diferente. Interfere no seu comportamento, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, mesmo que você não tenha muita consciência disso. Quando você está diante de um desafio e começa a achar que você não vai dar conta, você começa a ter medo.
O medo dispara a produção da adrenalina, que é aquele hormônio que, juntamente com o cortisol, né, o hormônio do estresse, aumenta o batimento cardíaco, torna a sua respiração mais ofegante, porque está te preparando para lutar ou fugir. Já que você está com medo, o cérebro entende que provavelmente tem uma ameaça, um perigo vindo na sua direção. E aí forma-se o que a gente chama de ciclo vicioso da ansiedade, porque a adrenalina vai trazer esses sintomas, e aí pensamentos ansiogênicos, e aí uma coisa vai alimentando a outra. Quando a gente conhece, né, exatamente qual que é a origem, né, da ansiedade, a gente sabe que existem essas sequelas dos traumas, a gente até para de dizer que a ansiedade vem do nada, né? O medo vem do nada, eu estava bem do nada, eu fiquei ansiosa, fiquei com medo. Não é do nada. Ela tem base nessas programações mentais, das experiências traumáticas pelas quais você passou. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, deixa os seus comentários e as suas perguntas e compartilha para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Aproveita e visita o nosso site, o www.chegademedoeansiedade.com.br, porque lá a gente tem um e-book muito legal, Chega do Medo de Morrer, onde a gente explica em detalhes como se forma esse ciclo vicioso da ansiedade e te mostra o caminho para sair disso de uma vez por todas. Esse e-book é gratuito, é só entrar lá no site e baixar. Tem outro e-book, tem algumas ferramentas gratuitas, tem os nossos tratamentos online. Vai lá e depois manda um feedback pra gente do que você achou, tá bom? Muita gratidão e foca no que funciona.